Olá, meu nome é Maria Eduarda, eu sou estudante de fisioterapia e fui convidada a fazer um vídeo para o projeto Semear Mais. Nesse vídeo, irei falar um pouco sobre educação postural. Então, para tentar minimizar alguns problemas posturais, é importante um trabalho educativo e preventivo. E para isso eu irei falar de alguns hábitos inadequados que eventualmente a gente comete, a gente realiza e que nem sempre a gente sabe que é errado, sabe que vai prejudicar de alguma forma. Por que então ter uma boa postura e adotar bons hábitos? Porque caso a gente faça hábitos inadequados, a gente acaba sobrecarregando a articulação, a estrutura, colocando mais peso do que aquela articulação aguentaria, ou suportaria, ou normalmente aguenta. Eu vou dar um exemplo para ficar um pouco mais fácil de entender. Pensaremos em segurar um objeto razoavelmente pesado. Uma coisa é segurar o objeto somente com uma mão, um braço, e depois de algum tempo acabar cansando essa musculatura. E outra coisa é segurar com os dois braços. Acaba distribuindo o peso e não cansando somente um braço e ficando um peso bom para os dois, digamos assim. E segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, cerca de 80% das pessoas teve ou terá algum problema relacionado à coluna. Então, por que não prevenir? Ou se você já tem, por que não evitar hábitos que agravem o seu problema? E é importante também ressaltar que caso você sinta dores constantes, busque ajuda profissional, porque ele irá orientar e tratar o seu problema específico. Vamos demonstrar como normalmente fazemos e como deveríamos fazer. Na mochila, por exemplo, nós usamos como? Botamos somente um lado e olha como fica nosso ombro. Não distribui bem o peso. O ideal é colocarmos as duas alças, porque equilibra. Olha a diferença de nossos ombros. Outro exemplo, carregar uma sacola. Se ela for pesada e a gente colocar somente um lado, olha o que acontece com o nosso ombro. O ideal é a gente equilibrar, dividir o peso nas sacolas, porque faz toda a diferença. O nosso ombro fica mais alinhado. Ao pegarmos objetos, em casa ou em qualquer lugar, o que é que nós fazemos? Não dobramos o joelho. E olha como fica a nossa postura, nossa coluna. O ideal é que quando a gente for pegar algum objeto, a gente dobre os joelhos, porque faz toda a diferença, a coluna fica melhor. Se o objeto for pesado, a gente pode utilizar uma cadeira ou um banco estáveis, dobrar os joelhos na hora de abaixar, colocar o objeto na cadeira e suspender. Se você não tiver o banco ou a cadeira, você coloca um pé na frente, uma perna na frente e outra atrás, dobra o joelho, suspende o objeto, coloca em sua coxa e depois levanta. Tratando-se de uma atividade doméstica, como por exemplo varrer a casa, o cabo da vassoura não deve ser muito curto, porque acabamos inclinando muito a coluna. Então, esse cabo deve ser mais comprido, isso ajuda na nossa postura. Podemos afastar os pés, executando a atividade de uma melhor forma. Outra atividade é o uso do rodo, que utilizamos as mesmas dicas da vassoura, mas se tratando do balde, a gente pode utilizar uma cadeira ou um banco, colocar mais à frente para torcer o pano. Sobre sentar corretamente, o que é que a gente faz normalmente incorreto? Escorregamos o bumbum para frente, colocamos o pé para frente ou inclinamos muito o tronco, o que não é correto. Nós devemos sentar procurando os dois ossinhos do bumbum, porque isso já ajuda a manter a postura correta, encostar lá no encosto da cadeira, lembrar sempre também da posição dos pés, colocamos os pés, afastando um pouquinho o joelho e se preferir você pode colocar algo na sua coluna, no final da sua coluna, na lombar. Outra atividade que nós fazemos incorretamente é colocar o sapato ou amarrar o cadarço. Abaixamos e inclinamos muito o tronco, prejudicando a coluna. Nós devemos colocar o pé sobre a coxa e executar essa atividade. No uso do celular ou leitura de algum livro, inclinamos muito a cabeça e isso pode prejudicar a nossa cervical. O ideal é elevarmos para manter na altura dos olhos ou, se preferir, para ficar mais confortável, utilizar algo. Eu utilizei nesse caso uma almofada
Você pode utilizar outro objeto que fique mais cômodo para você. Outra atividade é utilizarmos o celular e ficando em pé. Inclinamos muito o pescoço, isso também pode prejudicar a cervical. E, assim como eu dei a outra dica, é levar na altura dos olhos. Cabe ressaltar que pressões repetitivas e frequentes na coluna também pode levar ao desgaste. Então é importante dar pausas em nosso trabalho. Por exemplo, se a gente passar muito tempo sentado, depois de 1 hora, 50 minutos, é bom levantar, andar um pouquinho, sair daqui. E nós precisamos colocar em prática esses novos hábitos em nossas atividades, nas execuções das atividades. Porque assim como os outros hábitos já estavam automatizados, esses hábitos adequados precisam também automatizar. Então, a gente precisa nos corrigir agora que nós sabemos, ficar relembrando se a gente fez errado, onde foi que eu errei, como era que era o certo, para assim a gente ajudar a nossa coluna, ajudar nessa educação postural. Eu gostaria de agradecer ao projeto Semear Mais por ter me dado essa oportunidade de falar um pouquinho de saúde, e eu espero também ter contribuído e ter acrescentado informações úteis para a vida de vocês. Obrigada!